Houve uma fase do meu negócio em que as coisas simplesmente pararam. Eu fiquei patinando, sem sair do lugar. E o pior, se eu não tomasse uma atitude, eu não só não ia sair no lugar, como muito provavelmente meu negócio não ia conseguir sobreviver. E aí até que em um determinado momento eu tive uma ideia e precisei tomar essa atitude. Uma atitude bastante simples, mas que foi decisiva, não só para eu me manter no negócio, mas que me ajudou a crescer, conquistar melhores clientes, melhores remunerações e melhores trabalhos. Isso definitivamente mudou meu patamar profissional. E se você quiser saber o que foi que eu fiz, me acompanha, porque eu vou te contar. Muito boas-vindas ao Criativo Lucrativo. Seja você chegando ou seja você voltando, a casa é sua, um lugar onde a gente fala sobre design, criatividade, luminárias, iluminação e o que mais der na telha. Bom, e eu vou falar exatamente hoje sobre o que deu na minha telha, ou melhor, o que deu na telha de um dos meus seguidores que me perguntou que tipo de dificuldade que eu já tive no meu negócio, se as coisas aconteceram sempre tranquilamente ou se eu já tive algumas dificuldades. Na realidade, quem é empreendedor no Brasil não morre de tédio, né? Porque dificuldade e surpresas a gente tem toda hora. Mas, obviamente, a gente é treinado em superar essas dificuldades e continuar crescendo. Mas houve uma em particular que é importante eu voltar um pouquinho no tempo para poder contar para vocês, localizar o que aconteceu e por que aconteceu. Eu vou voltar quando eu comecei com a iluminação, em 2004, final de 2004 e início de 2005. Nessa época, eu estava vivendo um hiato. Quem conhece minha história sabe que eu tive uma mudança de profissão. Eu saí de uma profissão em que eu era muito bem sucedido por questões de conjuntura, tive que mudar de carreira e passei uns 2, 3 anos patinando, até que no final de 2004, mais ou menos, a iluminação apareceu na minha vida. E a minha mulher trabalhava no escritório de iluminação e depois de um bom tempo insistindo para que eu propusesse algum tipo de trabalho para esse escritório, eu apresentei e consegui participar de uma primeira concorrência. Essa concorrência eu infelizmente não peguei, que seria aquela mudança de cenário, mas em compensação a qualidade do meu trabalho impressionou o suficiente para que aos poucos começassem a me apresentar algumas propostas. É importante até localizar, eu estava mudando de trabalho, mudando de área, então por mais que eu tivesse experiência, tivesse muito conhecimento, era uma área que eu não tinha contatos, as pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas, mesmo fornecedores, eu tinha alguns fornecedores na minha antiga área, mas que nem todos atendiam as demandas que eu precisava nesse novo segmento. Basicamente, eu estava recomeçando a minha vida profissional. E aí, eu comecei a pegar esses trabalhos gradativamente. Óbvio que isso daí não foi muito fácil no início. Os trabalhos às vezes demoravam intervalos de meses para chegar até mim. Mas aí com o tempo passando, esses meses passaram a ser semanas, as semanas passaram a ser dias e de repente eu estava com minha agenda cheia. Óbvio que isso daí não aconteceu de uma hora para outra. Foi aí de uns 2 a 3 anos para conseguir chegar a essa estabilidade. Ou melhor, não muita estabilidade, né? No Brasil não existe nem um pouco de estabilidade. Agora, o fato é que eu comecei a crescer profissionalmente. E durante mais uns 2 ou 3 anos eu cresci o suficiente. Eu trabalhava nessa época na minha casa, num apartamento, num micro quarto nos fundos do meu apartamento. Não era nem uma casa onde eu pudesse fazer um puxadinho para um quintal ou ainda invadir uma calçada. Era um apartamento, então eu trabalhava muito apertado. Mas a coisa começou a crescer e chegou uma hora que eu vi, meus filhos estavam pequenos, eu não tinha mais condição de trabalhar lá. E aí eu dei o meu primeiro grande passo, que foi mudar para um lugar maior. E era um lugar que, embora não fosse gigante, eu trabalhava antes num quartinho que eu tinha uma mesinha, então qualquer lugar era gigante para mim. Era a minha fábrica com uma mesinha no meio ali e eu trabalhando sozinho. Obviamente eu tive meu primeiro susto quando isso aconteceu, porque antes eu dividia as minhas despesas com a minha casa. Contas de luz, telefone, internet. É óbvio que eu fazia uma divisão, eu não misturava os valores, isso é uma coisa muito importante fazer, eu não misturava meus valores, sabia o que era o quê. Mas só que a partir do momento que eu me mudei, eu tive que pagar novas contas. E eu também estava me legalizando, me formalizando. Então tive que pagar contador, enfim. De uma hora para outra, as minhas despesas praticamente dobraram, ou melhor, mais do que dobraram. Só que meu faturamento continuava o mesmo. Então eu tive que me virar para a coisa começar a crescer. E realmente começou a crescer. Demorou também algum tempo, não foi assim um foguete, mas a coisa foi crescendo aos poucos. Cresceu até que em um determinado momento, aí por volta de 2011, 2012, eu percebi que eu estava vivendo um período de muita estagnação. As coisas não andavam. Eu percebia que eu podia crescer, mas eu simplesmente não conseguia
crescer. Eu já tinha atingido um bom patamar na área que eu estava, eu trabalhava basicamente fazendo luminárias decorativas para o segmento de alto luxo, eu tinha um bom patamar, uma boa quantidade de clientes, mas simplesmente eu não estava conseguindo crescer como eu achava que tinha potencial para crescer. E aí eu comecei também a perceber, junto com isso, uma outra coisa importante. Como empresário, você começa a ter que estudar o cenário. E eu percebi que a economia, embora tivesse aquecida, já dava alguns sinais de que a gente podia talvez ter algum tipo de restrição a longo prazo, né? E o que acabou infelizmente se confirmando, né? Mas o que eu percebi? Eu falei, bom, eu tenho que mudar o meu modo de trabalhar. Nessa época, em torno de 85%, talvez até um pouco mais do meu faturamento, era de luminárias residenciais e apenas 15% de luminárias comerciais. Acontece que o tipo de cliente, o tipo de trabalho que eu desenvolvia naquela época era um risco para um momento de crise. Certamente o meu cliente naquela época iria considerar o meu produto supérfluo se a coisa arrochasse. E eu não podia correr esse risco. Imagina se de uma hora para outra as pessoas simplesmente deixassem de comprar. E eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou fazer para superar isso? E a ideia que me veio na ocasião, e que me pareceu bastante lógica, já que o meu cliente atual talvez considere meu produto supérfluo, eu preciso procurar um cliente que não considere esse produto supérfluo. E aí eu verifiquei que o grande mercado para mim, naquela ocasião, eram as luminárias comerciais, que simplesmente eram um resíduo da minha produção. Aí você pode estar perguntando, bom, mas quer dizer que fazer luminária residencial não é uma boa coisa? Claro que não, é excelente, até hoje eu faço, e muitas. Só que naquela ocasião, a conjuntura, a minha estrutura de negócio, me ficou claro que aquele caminho eu precisava seguir. E realmente foi um caminho acertado. É óbvio que não foi um caminho fácil, porque afinal de contas eu já tinha estabelecido em alguns casos uma ligação até emocional com alguns clientes. Eram clientes muito próximos, eu estava sempre atendendo, e eu cheguei à conclusão que eu simplesmente tinha que fazer uma mudança, eu não podia mais continuar atendendo luminárias residenciais. E o que eu fiz foi isso. Eu disse para meus clientes, a partir de janeiro de 2014, eu não vou mais atender luminárias residenciais. Óbvio que eu não fui tão radical. Alguns clientes mais especiais, alguns projetos específicos, eu abri concessões. Mas, de um modo geral, eu realmente me fechei para luminárias residenciais e me fixei somente em luminárias comerciais. Foi uma jogada arriscada e não foi fácil de se fazer. Porque naquela época eu não tinha condição de negar trabalho, condição nenhuma. E durante um bom tempo passei um aperto por conta disso. Porque os clientes simplesmente deixaram de me procurar, porque sabiam que eu não estava mais interessado em fazer luminárias residenciais. Mas essa que foi a virada de chave, eu ter insistido, eu ter dito não. Dizer não para mim é um desafio até hoje, mas conseguir dizer não porque eu não queria foi muito decisivo e muito importante para os próprios clientes perceberem que eu estava buscando outras coisas. Na hora que eu comecei a ser seletivo com o que eu queria fazer, os meus clientes, é óbvio que uma boa parte dos meus clientes eu acabei perdendo, porque realmente eram clientes, inclusive, que eram basicamente luminárias residenciais, mas uma outra parte começou a perceber que eu queria novos desafios, que eu estava disponível para outros projetos. E gradativamente eles começaram a me apresentar esses novos desafios, esses novos projetos. Então, essa virada de chave, de aprender a dizer não, ser firme, mesmo no momento de dificuldade, né? Como eu falei, eu não tinha a menor condição de negar trabalho naquela época. E durante aí um bom período de tempo, mais de um ano, eu várias vezes fiquei questionando, será que esse é o caminho certo? As pessoas estão deixando de me procurar? Será que... Porque chegou uma hora que às vezes faltava dinheiro, inclusive, para fechar o caixa. E eu precisava tomar uma atitude para reverter isso. Mas essa atitude que eu tomei, de fato, ser firme, me mostrou um outro caminho. Hoje em dia, eu reverti a situação. Em torno de 85% do meu movimento é de luminárias comerciais, luminárias inclusive de grande porte comercial. Eu me especializei até em outros tipos de área. Atendo ainda em varejo, atendo uma série de outras coisas. E se você me pergunta, então você hoje em dia não faz mais luminárias residenciais, eu não só faço luminárias residenciais, como faço muito mais do que naquela época. Só que agora o meu movimento é significativamente maior justamente porque eu me foquei em um determinado alvo e fui firme nisso. Então, se tem uma dica que eu posso dar, algumas dicas que eu posso dar da minha experiência, você conseguir ter uma visão a longo alcance, perceber como é que o teu negócio vai acontecer, ser firme nas decisões, isso daí foi realmente muito importante. Principalmente eu aprender a dizer não.
até hoje dizer não é um grande desafio para mim. Eu todo dia tenho que aprender, até porque eu sempre gostei também de desafios. Eu gosto às vezes de algumas propostas que são apresentadas, mas às vezes eu tenho que ponderar se aquilo dali realmente cabe no meu negócio no momento, se eu posso passar essa experiência para alguém. É que sim, você certamente vai ter esses desafios. O importante é você também confiar um pouco, não só nos seus conhecimentos, mas também na sua intuição. Talvez isso tenha sido um dos pontos mais decisivos. E aprender a ser fiel a você mesmo, aos seus princípios. Eu espero que de alguma forma o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Se você percebeu que talvez esse conteúdo possa ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Lembra de curtir aqui o vídeo se você gostou. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, se você também já viveu ou vivencia desafios no seu negócio, conseguiu vitórias, compartilha também, escreve aqui embaixo, deixa um comentário, isso é super importante. E claro, aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. A gente se vê no próximo vídeo.